Bom, bom dia a todos e a todas. A gente está aqui na sessão temática sobre cadeias de suprimentos sustentáveis, né? E a gente nomeou essa sessão temática de desvendando a cadeia de fala. A sustentabilidade social nas cadeias de suprimentos. Eu já ia, devia ter trazido em português, não. Desvendando, né, a sustentabilidade social nas cadeias de suprimento, as reflexões sobre o impacto sobre a pesquisa em produção, consumo e justiça no sul global. Então, a sessão está dividida em dois momentos, tá, pessoal? Ela é comandada por mim, a professora Clarissa da FEA, de Ribeirão Preto, e pela professora Patrícia da UFAL, né, Patrícia, Federal de Alagoas. E a minha apresentação vai consistir numa introdução do tema e a Patrícia vai trazer casos aplicados. Isso pode passar. Bom, então a minha apresentação, pessoal, ela vai falar sobre a cadeia de suprimentos sustentáveis, né, em países de desenvolvimento e economias emergentes, né, com foco em sul global. E aí a agenda da nossa apresentação hoje vai consistir na apresentação dos conceitos principais, né, sobre a cadeia de suprimentos sustentáveis, quais são os conceitos principais que a literatura apresenta em economias emergentes, países de desenvolvimento, né? A perspectiva dos fornecedores em economias emergentes e quais são os desafios, oportunidades e implicações para as organizações. Bom, então quais são os objetivos hoje, né? Entender como a sustentabilidade ela é implementada, né, na cadeia de suprimentos global e quais são os fatores que influenciam a adoção em países em desenvolvimento e economias emergentes. Então, o que a gente quer responder, né? Pelo menos tentar responder. Quais são os drivers, né, de sustentabilidade nas cadeias de suprimentos? Quais são os principais desafios? O que os fornecedores, né, podem fazer para participar do processo, né, de integrar a sustentabilidade na cadeia de suprimentos e quais são os benefícios que podem ser alcançados quando a gente integra, né, a visão da sustentabilidade em cadeia de suprimentos. Então, assim, pessoal, por que é importante, né, se falar sobre sustentabilidade na cadeia de suprimentos? Esse é um tema que ele vem sendo debatido há muito tempo, porque quando a gente fala em cadeia de suprimentos, a gente está falando de utilização de recursos. E a gente sabe que os recursos são finitos, né? Então, é uma discussão que vem acontecendo e a gente tenta trazer, né, alternativas para que o consumo e a produção sejam cada vez mais sustentáveis, né? E sustentáveis na maneira de pensar que esses recursos eles vão ser otimizados para que as próximas gerações consigam usufruir, né, dos recursos que existem hoje. Então, quando a gente vai falar sobre sustentabilidade de cadeia de suprimentos, a gente precisa pensar por que é importante. Então, primeiro, a gente tem a questão da globalização, que intensificou cada vez mais a interdependência entre companhias, né, entre as empresas e os países. Então, a gente sabe que as empresas elas não agem de forma independente, de forma isolada do seu ambiente, mas sim elas estão inseridas num ambiente que exerce uma influência, né, exerce uma pressão, e é nesse ambiente que as empresas acessam os recursos. E essa interdependência, né, entre as empresas, entre os países, faz com que esses atores hajam ali nesse ambiente no sentido de otimizar e de acessar recursos e de buscar vantagem competitiva, né? Nesse cenário, pessoal, a gente vê que a cadeia de suprimento ela se torna cada vez mais complexa. Então, a gente tem a questão da sustentabilidade, a questão das tecnologias. Então, a gente tem a transformação digital chegando, né, nas cadeias de suprimento. Então, a gente está indústria 4.0, indústria 5.0. Então, quando a gente vai falar sobre IoT, realidade aumentada, inteligência artificial, né, como que isso se aplica às cadeias de suprimento e também a complexidade de entender quais são os atores envolvidos nessa cadeia. Além disso, a gente tem o crescimento da pressão, né, por responsabilidade ambiental e social. Então, a gente tem muito fortalecido pelas tecnologias de informação e comunicação, especialmente a internet, a gente tem diversos atores envolvidos nas operações e que exercem ali uma influência. Então, a gente tem os consumidores, a gente tem os próprios governos, os stakeholders como um todo, exercendo uma pressão, né, para entender como aquela cadeia de suprimentos opera e como ela pode ser cada vez mais sustentável e ter uma responsabilidade social e que os impactos sejam os menores possíveis, né?
Uma outra questão é que os países em desenvolvimento, o sul global, vem ocupando um papel central na produção global mundial. Então, o sul global hoje detém boa parte dos recursos, principalmente os recursos naturais. E o que acontece quando a gente tem uma economia, né? Tem países com economias fortes também, mas que enfrentam diversos obstáculos, né? E como que essa interdependência causada pela globalização afetam, né, essa relação entre país e automaticamente as cadeias de suprimento. E aí, pessoal, a gente tem que a sustentabilidade ela não é só uma vantagem competitiva, ela é um requisito para a competitividade. Então, as empresas, para que elas se mantenham competitivas no mercado, ser sustentável hoje já não é um diferencial, é como se fosse uma obrigação, né? A gente tem forças institucionais, forças legais que afetam diretamente as organizações para que elas busquem ali cada vez mais itens de sustentabilidade. Então, aqui, pessoal, a gente pensar, né, continuando no contexto. Então, a globalização, ela aumentou ali a integração entre as companhias, que são localizadas em diferentes países, né, deixando a cadeia de suprimento mais complexa e interdependente. E aí a gente vê, pessoal, que esse contexto faz com que a gente busque ali, né, um balanço, né, balancear algumas práticas entre a performance econômica, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento social. Então, os países em desenvolvimento, as economias emergentes, agora atuam de forma estratégica, né? E tem aqui, pessoal, uma grande gama de produção e atividades que afetam ali o mundo global. Pode passar. Bom, então assim, primeiro, a gente precisa entender o que é, né, uma cadeia de suprimentos sustentáveis. Então, ela integra a vertente econômica, a vertente ambiental e social durante toda a cadeia. Então, quando a gente pensa na dimensão social, o que a gente está falando? Né? A gente está falando de direitos trabalhistas, a gente está falando de condições de trabalho saudáveis e seguras, a gente está falando de causar impactos positivos na comunidade. Quando a gente vai falar da dimensão econômica, a gente está falando de eficiência operacional, de competitividade e redução de custos. E aí, quando a gente vai falar na dimensão ambiental, a gente está falando, né, de redução de emissão de gases, né, no uso eficiente dos recursos e a gente pensar em como que a gente vai gerenciar o desperdício. Então, assim, pessoal, como que a gente vai conseguir balancear essas três dimensões? É um grande desafio. E aí a gente vai, né, pensar nessas dimensões de sustentabilidade olhando para a cadeia de suprimentos. Então, assim, qual que é a importância da gente olhar, né, para a cadeia de suprimentos sustentáveis em países de desenvolvimento e economias emergentes, né? Então, a gente vê que a maioria da cadeia de suprimento, quando a gente olha para esses países, o que a gente começa a ver? Uma produção industrial, os países em desenvolvimento global são fornecedores de matéria-prima, né? Eles conseguem ali processar e manufaturar essas matérias e exportam seus produtos. Entretanto, né, essa região chamada Sul Global, países em desenvolvimento, economias emergentes, enfrentam diversos desafios, né? Entre eles, pessoal, a gente tem os desafios institucionais também, para como conseguir implementar ali a sustentabilidade na sua cadeia de suprimentos. Então, a gente tem diversas forças no ambiente, né? Forças institucionais, pressões governamentais, pressões do próprio público consumidor, da concorrência. E aí, como que a gente consegue trazer a sustentabilidade para a cadeia de suprimentos que hoje não exige mais a sustentabilidade como diferencial, mas como uma obrigação? Então, assim, quais são os fatores, né, que vão fomentar a sustentabilidade na cadeia de suprimento? Então, primeiro, as organizações elas são motivadas, né, as demandas dos compradores internacionais, como eu falei no começo da apresentação. Hoje a gente tem uma interdependência, né, entre as empresas, entre os países, e isso entra nos fornecedores. Se a gente pensar em uma cadeia de fornecedores, né, em que eu consumo materiais, matéria-prima, então a gente pensar a cadeia do café, e eu sou uma grande empresa, né, que coloca o café no mercado, e eu tenho pressões por sustentabilidade. Isso vai, né, fomentar
os meus fornecedores de matéria-prima. Então, eu vou querer que esses fornecedores, né, sejam sustentáveis para que eu faça toda a cadeia de forma sustentável. A gente tem as regulações governamentais, como eu falei, as pressões institucionais, né, as pressões dos consumidores e dos investidores, a necessidade de acessar os mercados globais, já que a globalização ela afeta não só o mercado local, mas o mercado global. Então, hoje as empresas elas não estão competindo só com seus pares ali regionais, mas ela compete com o mundo inteiro, principalmente por causa da internet, né, que faz com que as empresas tenham acesso a um mercado muito maior, mas com isso a gente tem um aumento da competitividade, né? E a busca por vantagem competitiva. Então, como eu falei, a sustentabilidade ela não é simplesmente um diferencial competitivo. Ela é uma obrigação hoje das empresas. Então, a empresa que ela não consegue manter toda a sua cadeia de forma sustentável, ela acaba perdendo espaço ali no mercado. Então, pessoal, a sustentabilidade ela não é mais uma questão ética, né? Ela também é um requisito estratégico. Então, a gente começa a ver todas essas pressões atuando diretamente nas organizações e, consequentemente, na cadeia de suprimentos. Pode ir. Bom, então quais são os desafios, pessoal? Apesar, né, da gente estar falando aqui que a gente tem várias demandas pela sustentabilidade, não é tão simples quanto parece a gente implementar práticas de sustentabilidade nas cadeias de operações. Então, a gente tem algumas limitações, né? Aqui eu vou destacar as limitações econômicas, que a gente tem aqui, os recursos financeiros, eles são limitados, a gente tem os custos de implementação, né? A gente tem o ganho aí de escala e como que a gente vai aplicar, né, essas ferramentas que deixam a produção mais sustentável. A gente tem as regulamentações também, que muitas vezes a gente precisa de certificados e as certificações não são baratas, exigem ali todo um aparato técnico, né, legal e social da organização para que ela consiga alcançar aquela certificação. A gente tem a dimensão técnica, né, que é a falta de conhecimento especializado da área, e a gente tem o baixo nível de treinamento profissional orientado à sustentabilidade. Na perspectiva institucional, a gente tem uma regulação que, apesar de existir, que apesar de crescer cada vez mais a pressão institucional, ela ainda é insuficiente para que opere em toda a cadeia. E um esforço, né, limitado institucional. E do viés operacional, a gente tem uma infraestrutura inadequada, né, e uma dificuldade de integração entre os parceiros. Então, quando a gente pensa em cadeia de suprimento, a gente não está falando só ali da parte que transforma os materiais, mas começa muito antes, quando a gente tem o fornecimento das matérias-primas, né? Então, a gente tem toda a produção, a extração, a mão de obra empregada, os processos que estão sendo feitos, até chegar na transformação e depois no consumidor final. Bom, então quais são as principais barreiras, né, que a gente conseguiu identificar na literatura, né? Como eu falei, a falta de recursos financeiros, né, a baixa expertise técnica também para fazer a integração, né, e a migração para práticas sustentáveis, a infraestrutura inadequada e a gente tem uma fraqueza institucional, principalmente porque a gente tem ali uma pressão, né, social, governamental, mas ainda assim ela não consegue alcançar de forma completa a pressão por sustentabilidade. E essa integração, né, essa baixa integração entre os parceiros, né, entre todos os elos da cadeia de suprimentos. Então, muitas companhias, pessoal, reconhecem a importância da sustentabilidade, mas também reconhecem as dificuldades de implementação da sustentabilidade na cadeia de operações. Então, assim, pessoal, olhando isso, a gente tem aqui o papel dos fornecedores. Então, na perspectiva tradicional, né, os fornecedores ali, eles eram os principais atores pela sustentabilidade. Porém, hoje, né, a gente está vendo, está crescendo ali o papel dos fornecedores. E aí, agora, além de ele começar, né, as práticas, né, a gente tem um papel ativo nas práticas de sustentabilidade. Como? Adotando práticas para o contexto local, desenvolvendo soluções inovadoras, compartilhando conhecimento e participando ali do desenvolvimento de padrões de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela passa a ser um resultado de uma colaboração entre todos os atores da cadeia de suprimentos,
não só de uma parte, de um único elo da cadeia, né? Não só dos fornecedores. Bom, então assim, o que motiva, pessoal, as companhias serem sustentáveis, né? Como eu já falei, a pressão, né, dos consumidores internacionais, a demanda do mercado global, né, a regulação governamental, mesmo que a gente enfrente ali alguma limitação, a gente tem regulações governamentais que vão além dos países, né? Então a gente tem demandas internacionais. A busca por vantagem competitiva e as expectativas dos consumidores e investidores. Então, veja, a gente tem todo um grupo de atores, de stakeholders, que exercem pressões nas organizações, né? E a gente tem toda a preocupação de como fazer o uso sustentável, né, e consciente dos recursos. Bom, pessoal, então assim, da perspectiva dos consumidores nas economias emergentes, né? Então, tradicionalmente, os compradores globais, né, eram a chave, né, eram os jogadores chaves aqui, e na nova perspectiva, a gente vê que a gente tem os compradores e a gente tem os fornecedores. E eles criam soluções em conjunto. Então, a gente vê que tem uma adaptação de práticas também para o contexto local. Então, eu não consigo pensar hoje numa cadeia de suprimentos sem considerar a realidade local. Então, se a gente pensar o contexto do Brasil, se a gente pensar, né, nos povos tradicionais, a hora que a gente vai fazer uma cadeia de suprimentos, estudar uma cadeia de suprimentos ali de extração, de matéria-prima, né, a gente tem que entender qual é aquele contexto local que está acontecendo aquela atividade e tentar manter aquele conhecimento que está acontecendo ali. Então, a gente começa a ver uma colaboração, né, e um compartilhamento de conhecimento. Então, agora, na nova perspectiva, né, os fornecedores eles também ocupam um papel central na construção da sustentabilidade. Então, o que a gente tem, pessoal? A colaboração, o aprendizado e a inovação juntos, né? Então, quais são os principais mecanismos? A gente entender quais são as capacidades internas da empresa, pensar em formas de treinamento e também de transferência de conhecimento. A gente tem a existência, né, das auditorias e certificações que reforçam ainda mais a necessidade das práticas de sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Os projetos colaborativos com todos os elos da cadeia, que vão desde os fornecedores de matéria-prima até o consumidor final, e a gente tem uma melhoria contínua dos processos. E, além de tudo isso, a gente tem o compartilhamento das melhores práticas, né? Então, o conhecimento contínuo, pessoal, reforça ali, né, traz força para as capacidades dos fornecedores, melhorando ali a performance da cadeia de suprimentos global, né, de todos os atores da cadeia de suprimento. Então, a sustentabilidade ela é vista como um resultado, né, de um aprendizado coletivo. E quais são os benefícios, pessoal, de uma cadeia de suprimentos sustentáveis? Os benefícios econômicos, né? Aumentar a eficiência operacional, reduzir os desperdícios, né? E aumentar a competitividade. E quando a gente pensa nos benefícios ambientais, a gente tem o baixo consumo de recursos naturais, né? Redução da poluição e aumentar ali, melhorar, né, a gestão ambiental. E os benefícios sociais? Melhorar as condições de trabalho, melhorar a reputação das organizações, né? Porque elas são reconhecidas como empresas sustentáveis, de fato, e por isso que a gente tem as certificações para garantir que não seja só um discurso, né, o greenwash, mas que seja de fato a filosofia da empresa, né? E a gente tem uma melhor confiança dos stakeholders. Bom, então, como a gente viu, a sustentabilidade é um esforço coletivo, né? E ela não é resultado só dos compradores globais, mas de um aparato institucional, dos atores e de toda a colaboração. E o sucesso disso, pessoal, depende de relações de longo prazo, né? Relações de confiança, a responsabilidade dividida entre os elos, né, da cadeia de suprimentos, o investimento em desenvolvimento dos fornecedores e a sustentabilidade sendo construída de forma coletiva. E quais são as implicações, pessoal, para as empresas e para os gestores, né? A gente tem como envolver os fornecedores nos processos de decisão. Então, se a gente considerar todo o elo da cadeia de produção,
todas essas pessoas, né, todos esses atores possuem ali alguma parte nessa tomada de decisão, investimento em treinamento, né, encorajar a inovação colaborativa, desenvolver indicadores de sustentabilidade, pensar no contexto local, quando a gente vai desenvolver a cadeia de suprimento, e pensar em padrões de estratégias, né, que a gente consiga aplicar em diferentes contextos. E para a gente concluir, pessoal, então a cadeia de suprimentos sustentáveis, né, ela é essencial para a competitividade global. A gente sabe que os países no sul global, né, os países em economias emergentes, têm obstáculos, né, têm desafios que são bem específicos do seu contexto. A gente sabe que os fornecedores, nesse contexto de economias emergentes, são atores ativos, pensando na orientação à sustentabilidade e na transformação para a sustentabilidade. A cooperação entre os atores, né, é um fator crítico para o sucesso da cadeia de suprimentos. E os fornecedores, eles não são mais agentes passivos, né, mas eles são agentes estratégicos ali, ocupam um papel estratégico para gerar valor para a sustentabilidade. E a gente sabe que a cooperação, o aprendizado e a força, né, das capacidades locais são essenciais para o sucesso das iniciativas em sustentabilidade. E para a gente encerrar aqui, pessoal, que a sustentabilidade, né, na cadeia de suprimento, ela requer muito mais que atender as demandas do mercado. Ela requer colaboração, né, desenvolvimento e reconhecer qual é o papel estratégico dos fornecedores para promover o desenvolvimento sustentável. Bom, pessoal, é isso. Obrigada. Tem que fazer rapidinho. Tá. Se não for, eu vou te passar. Não sei. Já certo. Tem duas telas. Essa daí é a da reunião. Bom, bom dia a todos e todas. Eu sou Patrícia Guarnieri, sou professora da Universidade Federal de Alagoas e também dos programas de pós-graduação em administração e administração pública da Universidade de Brasília. Pesquiso originalmente sustentabilidade em cadeias de suprimentos, também economia circular, environmental social governance e métodos de apoio à decisão. E a minha proposta aqui agora, né, complementando a apresentação da professora Clarissa, é mostrar algumas aplicações de casos, né, relacionados à consideração Professora da sustentabilidade social e à integração. Professora? Oi, não deu certo? Professora, só um minutinho que eu... Vou ter que repetir, né? Um Não minuto. estava gravando, não? Nossa, que bom que eles falam aqui com a gente. Nossa, quando eu comecei a dar aula, eu fiz muito material para EAD. Uhum. Só gravação. E eu fiz uma faculdade que eles tinham prompt. Então você tem que usar o prompt, tem que ter certinho. Nossa! Tipo, uma aula de 15 minutos demorava 40 minutos que você gravava. Não estava gravando? Não estava gravando, não? Tá? Quer começar de novo? Só que não tá aparecendo isso aí. Não está compartilhando. Ah, de É novo? a mesma coisa, né? Então vamos começar. É a tela, né? É que tem a tela certinho, senão não maximiza, né? É. Ele se faz só a apresentação, não tem nada disso, né? Vai lá, passa o slide. Esse aqui? Sim. Olha, eu vou começar de novo e depois vocês cortam, né? Deixa eu só abrir aqui para ver se tá certo. Daí qualquer coisa me dá um período.
Tem esse problema que mostra a tela, só que não tá mostrando. Daniel, só testa se tá passando o slide, mas tá certo. Eu tô vendo agora no formato. Passou? Perfeito. Tá ótimo. Deixa eu começar então. Bom dia a todos e todas. Obrigada, né, por estarem aí acompanhando a nossa sessão. Eu sou Patrícia Guarnieri, sou professora da Universidade Federal de Alagoas e também professora dos programas de pós-graduação em Administração e Administração Pública da Universidade de Brasília. Tenho pesquisado, né, assuntos relacionados à sustentabilidade em cadeias de suprimentos, economia circular, logística reversa, environmental social governance, e especificamente a sustentabilidade social. Então, a proposta hoje aqui, né, da minha parte de fala, para complementar o que a professora Clarissa já apresentou, é mostrar alguns casos, né, que consideram que integram a sustentabilidade em suas cadeias de suprimentos, para que a gente possa analisar quais são as implicações para as cadeias de suprimentos, para os membros, né, envolvidos, todos os stakeholders, as partes que afetam, são afetadas por todas as práticas e políticas nessa cadeia de suprimentos. Bom, um dos principais aspectos é que a gente percebe que existe, né, um desbalanço entre os três pilares, né, do Triple Bottom Line, que foi proposto por Elkington lá em 1997, que estabelece que a gente tem que ter um equilíbrio entre People, Profit and Planet, né, ou seja, um equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica da sustentabilidade. Né? Então, a gente percebe, né, que normalmente a maioria das cadeias de suprimentos, e inclusive também muitos estudos, tem priorizado a variável ambiental em detrimento da variável social. A variável econômica também, sem dúvida, é sempre muito priorizada, porque a partir dela é que você garante a continuidade dos negócios. No entanto, a variável social da sustentabilidade, ela tem sido ali deixada um pouco de lado, né? Principalmente porque ela tem uma subjetividade inerente, né? Nem sempre a gente consegue medir os impactos, os riscos relacionados à sustentabilidade social com indicadores numéricos, quantitativos, né? Então, essa questão aí da subjetividade inerente, ela acaba atrapalhando um pouco a sua mensuração, a sua visibilidade, inclusive a transparência, né? Então, é necessário que a gente consiga integrar a sustentabilidade social nas cadeias de suprimento para que a gente consiga buscar justamente esse equilíbrio proposto aí pelo Triple Bottom Line. E aí nós temos, né, uma série de aspectos que são relacionados, né, com a sustentabilidade social. Inclusive, existem algumas frameworks que propõem indicadores para que possamos mensurar, porque aquilo que não é medido não é lembrado, não é gerenciado. Então, precisamos de alguns indicadores objetivos, né, indicadores específicos, para que nós possamos mensurar a sustentabilidade social nas cadeias de suprimento. Então, nós temos aqui relacionado aos recursos internos, né, estabilidade do trabalho, compensação justa, a segurança, né, e saúde no trabalho, a questão do desenvolvimento de capacidades e habilidades, né, valorização dos colaboradores internos. Com relação à população externa, né, nós temos aí a educação relacionada ao capital humano, o capital produtivo relacionado à infraestrutura, e o capital da comunidade, que normalmente a comunidade é envolvida, seja afetando aquela cadeia de suprimentos ou sendo afetada por ela. Né? Então, eu vou apresentar casos em que a comunidade tanto produz para aquela cadeia de suprimentos, entregando, né, matérias-primas e insumos que são importantes, como também casos em que a comunidade foi afetada pela cadeia de suprimentos por não ter sido considerada em seu planejamento. Né? E aí nós precisamos aí considerar a coesão social e as propriedades, né, culturais que são inerentes à população externa. Além disso, é importante considerar a participação dos stakeholders, né, analisando sempre a provisão de informação, a transparência e o potencial de influência da decisão desses stakeholders, e também analisar a performance macrosocial, né, considerando aí toda a questão do bem-estar regional socioeconômico, e as oportunidades que derivam de cada vocação de cada região. Né? Então, a sustentabilidade social ela deve considerar todas essas nuances para que a gente possa ter ela de uma forma holística. A professora Clarissa já apresentou uma série de conceitos, então eu não vou me restringir a apresentar realmente as aplicações práticas, e para isso eu trouxe alguns casos, né? São 4 casos especificamente,
E aí eu vou mostrar para vocês, primeiramente, tem o caso da produção artesanal no Distrito Federal. O Distrito Federal é onde fica a capital do Brasil, Brasília, né? E nós temos ali, no entorno do Distrito Federal, uma série de produtores da agricultura familiar e da agricultura orgânica. E nesse caso especificamente, né, na produção artesanal de alimentos, nós tivemos aí muitas nuances da sustentabilidade social que foram percebidas, né, em termos de colaboração, em termos de troca de conhecimentos, né, em termos de auxílio nas certificações, que possibilitam, né, que essas comunidades elas tenham aí um aumento da sua renda, da sua qualidade de vida, eliminem aí os intermediários que muitas vezes pegam parte da lucratividade. Nesse outro caso, né, nós temos também o caso da produção artesanal de crochê e macramê na indústria têxtil, que são fabricados ali com fios residuais da indústria têxtil. Então, a gente tem que a indústria têxtil é uma das indústrias mais potencialmente poluidoras, tanto pelo uso de água, pelo uso de energia, pelos resíduos sólidos e líquidos que ela acaba gerando. E nós temos aí, hoje, na indústria da moda, né, falando, né, no termo mais de moda e fashion, nós temos aí que o crochê e macramê, que são produções artesanais, até mesmo bordado e outras técnicas que são muito utilizadas em países emergentes, principalmente na América Latina, estão sendo muito valorizados, inclusive, por grandes grifes e grandes cadeias de suprimentos da indústria têxtil, né? Então, como que essas produtoras artesanais elas percebem, né, a sua inclusão em cadeias socioprodutivas? No caso aqui da agricultura no Brasil, né, a gente tem que 4 milhões de estabelecimentos representam aí, os agricultores familiares, né, representam 77% do total do que é produzido, empregando aí cerca de 10 milhões de pessoas. Então são pequenos negócios, né, nem todos possuem agroindústrias, mas são pequenos negócios que acabam empoderando comunidades, empregando muitas pessoas. Nós temos aí que ela contribui, né, com o valor da produção, né, e nós temos aí uma lacuna muito estratégica ali na integração do marketing desses produtores em grandes cadeias, principalmente porque normalmente em grandes cadeias existe uma cobrança muito grande por uma demanda muito estável, né? Quando a gente pensa em produtores da agricultura familiar e agricultores que produzem produtos orgânicos, eles não têm essa demanda tão clara e tão constante como acontece nos grandes agronegócios. Então, eles têm uma produção um pouco mais sazonal. Então, a gente tem aí uma integração ali que não é tão visível. Então, a gente tem cadeias mais curtas de suprimentos, muitos participando ali, vendendo diretamente para o consumidor através de feiras, né, através de eventos, e aí eles não são, nem sempre são integrados em grandes cadeias produtivas. Então, a gente precisa considerar, né, que existem aí os incentivos para esse tipo de produção. No Distrito Federal, especificamente, né, existe uma lei que estabelece um incentivo para que pequenos produtores possam ser integrados também. E aí nós percebemos alguns mecanismos de cooperação nessa cadeia específica que afetavam justamente a questão da confiança entre os atores, né? Então, a cooperação horizontal, que era de fornecedor para fornecedor, com a questão do compartilhamento de informação, o compartilhamento de experiências de negócios que faziam com que essa cadeia tivesse um aprendizado maior, e também a criação de espaços de marketing, de vendas coletivos, onde nós tínhamos ali a questão do compartilhamento de custos, também de saberes, né, e integração de clientes. E temos também a colaboração vertical, que é de fornecedor para os clientes, onde a gente tinha ali esses encontros, né, que eram feitos diretamente com os consumidores, normalmente por meio de feiras e também alguns eventos, e inclusive até mesmo o turismo ecológico, no qual alguns clientes vão até as produções, as fazendas, né, de produção rural, para conhecer quem efetivamente produz, né, conhecer o fornecedor original e acabavam consumindo também. Então, esse tipo de relacionamento, que é uma colaboração, ele acaba afetando a questão da confiança afetiva, né? Ou seja, eu quero saber de onde vem aquele produto que eu estou consumindo, eu quero saber quem é que produz, como é que ele produz, como que ele vive, né? E isso acaba fidelizando os clientes. Então, eu quero saber, eu consumo mel, eu quero saber de onde vem aquele mel. Eu consumo cogumelos, eu consumo queijo, eu preciso saber quem é que produz, se as condições de vida dos trabalhadores daquele local elas são respeitadas, né? Então, a gente
tem essa questão da confiança afetiva. E aí nós verificamos uma série de ações coletivas, né? Existe uma teoria de Olson que fala das ações coletivas, e nós utilizamos essa teoria para explicar, né, que através das ações coletivas a gente consegue ter vários ganhos sociais para as cadeias de suprimento. Então, quando a gente tem ali o compartilhamento de informações e de espaços comerciais para venda, a gente consegue aumentar tanto o rendimento dos trabalhadores e a estabilidade dessas famílias produtoras. Quando nós temos ali o feedback direto do cliente e a integração vertical, nós conseguimos ali desenvolver, né, as capacidades individuais de inovação dos parceiros, né? Quando existe um planejamento colaborativo de logística, né, que é uma das atividades que mais geram custos para as cadeias de suprimentos, a gente tem aí menos horas de trabalho, menos pesadas, né, e a conciliação aí de outras atividades sociais, dando uma qualidade de vida maior para os trabalhadores. E quando a gente tem a formalização dos espaços, né, de produção artesanal, a gente tem principalmente aí uma questão relacionada a gênero, né, inclusão de um público feminino maior trabalhando, né, e também decidindo, né, participando do topo das decisões ali acerca dos espaços produtivos. No caso específico do outro artigo, né, depois a gente vai mostrar para vocês os artigos que derivaram esses resultados, da produção artesanal, né, de macramê, crochê, derivado de fios residuais da indústria têxtil, a gente vê que, em contraposição, né, à reciclagem, o upcycling ele é um modelo muito mais valoroso, que cria mais valor para as cadeias de suprimento. Enquanto a reciclagem, eu vou precisar pegar aquele resíduo, passar por um processo industrial, ter todo um gasto de energia e de recursos ali novamente para produzir novos produtos, a gente tem, por exemplo, o caso de reciclagem de garrafas PET que viram fios também para a produção de bolsas e vários artigos aí através do crochê e macramê também, que é um processo de reciclagem. Por outro lado, a gente tem o upcycling, quando a gente pega o resíduo de um processo industrial e a gente não faz uma transformação via processo industrial para aquele resíduo se tornar outra coisa, ou seja, eu utilizo o resíduo e dou uma cara nova para ele, e normalmente aquele resíduo, aquele produto que é feito daquele resíduo, ele passa a ter um valor muito superior ao seu produto original. É o caso, por exemplo, dos fios de malha, que são derivados da indústria têxtil e que acabam gerando, né, via macramê, via crochê, uma série de peças do vestuário para a indústria da moda, né? Então, a gente consegue manter a identidade cultural das comunidades, alimentar ali a questão da criação, da autenticidade, da inovação, e conseguimos aí, por um menor custo, transformar uma matéria-prima e agregar valor ao seu processo. Então, nós temos aí alguns drivers, né, que foram identificados quando a gente fez o estudo com as produtoras artesanais de crochê e macramê, e a gente verificou que existe, né, um forte comprometimento. Muitas produtoras artesanais elas preferem usar, né, esses materiais que são derivados de um processo produtivo pelo seu compromisso com o meio ambiente. Existe um grande interesse em cerca de 78% dos consumidores, e a gente conseguiu 406 retornos, né, de questionários respondidos, 78,3% têm comprado, né, peças relacionadas a produtos artesanais que derivam de resíduos, e existe aí um desejo, né, de realmente dar o suporte a essas produtoras artesanais, né? Mas a gente tem aí algumas barreiras estruturais que devem ser apontadas nesse tipo de cadeia de suprimentos da moda, que é a questão ali de um material que ele não é tão fácil de ser manejado pelas produtoras artesanais. Existe muita irregularidade nos fios mais grossos, fios mais largos, nós, né? Você não tem aquele fio com maior qualidade, então isso acaba gerando um pouco mais de custos. A coloração dos fios também não é padronizada, e muitas vezes você não tem uma disponibilidade, né, que seja frequente desses fios. Então, isso acaba causando algumas restrições e algumas barreiras na adoção desse tipo de prática pelas crocheteiras e, né, pelas produtoras artesanais. Então, apesar do grande interesse, existe também um resultado que mostra que 60,3% dos consumidores, eles não sabem a origem dos materiais, e isso é muito característico das cadeias de suprimento, principalmente quando a gente fala da cadeia de suprimentos da moda, porque é uma cadeia muito longa, muito complexa,
onde nós temos ali os fornecedores diretos, nós temos vários níveis nessa cadeia de suprimentos, nós temos os fornecedores diretos e tem os fornecedores dos fornecedores, desde a produção lá das fibras do algodão até a geração do produto que é entregue ao consumidor final. Então, por ser uma cadeia muito longa e complexa, a gente não tem transparência. Então, o consumidor, por si só, ele percebe que não consegue descobrir onde é feito aquele produto, por quem é feito, se o material utilizado é realmente sustentável ou não. E aí nós temos o outro caso, o estudo de caso, que é o estudo de caso das cascas de sururu, do problema das cascas de sururu lá em Maceió, Alagoas, né? O sururu ele é considerado patrimônio imaterial, né, do estado de Alagoas. Ele é utilizado na produção de caldinho, sururu de capote, uma série de pratos bem tradicionais. E a gente tem ali a produção desse sururu na Lagoa Mundaú, né, que é a lagoa onde ele é extraído, normalmente por pescadores. Esses pescadores eles levam o sururu até as marisqueiras, que são, na sua totalidade, mulheres que fazem a extração da carne daquele molusco. O sururu é um molusco que está dentro de uma concha, né? Parecido com vários outros, vongole, com outros, o marisco mesmo, né? E outros tipos de moluscos. E aí as marisqueiras elas têm que fazer a extração dessa carne de dentro das conchas, e a partir do momento que você faz a extração, né, isso integra a cadeia de produtos alimentares, né, cerca de restaurantes, lanchonetes e uma série de outros estabelecimentos que usam o sururu como matéria-prima, você acaba gerando uma série de resíduos ao final do processo, que são as conchas. E essas conchas elas eram simplesmente descartadas nas ruas, né? E isso acabava gerando uma poluição visual e também uma poluição olfativa ali, porque a partir do momento que você descarta, né, molusco ou pescado, você tem aquele cheiro bastante forte de enxofre, né? E acaba gerando até problemas de saúde, atraindo roedores, atraindo pragas para aquela população. Então, a gente tinha um problema muito sério na comunidade onde o sururu é extraído, que é a comunidade do Vergel, que é uma das comunidades mais socioeconomicamente mais vulneráveis de Maceió, e tínhamos esse problema relacionado, né, à cadeia de suprimentos, né, supermercados, restaurantes, lanchonetes compravam a carne de sururu já extraída pelas marisqueiras, que tinham condições aí bastante precárias de trabalho, ou seja, ali na beira da lagoa mesmo, elas tinham algumas mesas onde elas coziam, né, o sururu para extrair, e depois descartavam as caixas e manuseavam todo esse alimento. Por ser um alimento que vem do mar, que é um fruto do mar, a gente sabe que é extremamente sensível à contaminação, né? E aí nós tínhamos esse problema sério, tanto com a condição de trabalho das marisqueiras, como também relacionado aos resíduos. E pode passar por isso. E ao mesmo tempo que a casca é um resíduo, ela é rica, né, de componentes aí, né, que podem ser utilizados em vários outros setores, em várias outras cadeias de suprimento, então, como a indústria da construção civil, a indústria da agricultura, da indústria química e também de biomateriais e médicos. Então, além de você estar gerando um resíduo que atrapalhava ali a qualidade de vida, impactando num indicador social muito, muito importante, que é a qualidade de vida da população e a saúde, nós tínhamos também uma matéria-prima que estava sendo desperdiçada e jogada simplesmente no lixo, sem poder ser reaproveitada. E aí o que aconteceu? De 2017 a 2021, uma série de stakeholders, dentre eles a Prefeitura de Maceió, uma Universidade Espanhola, o Instituto Ambiental de Sustentabilidade Brasileiro, que é o IABS, e uma série de outros parceiros, né? O BidLab também, eles criaram esse projeto Maceió Mais Inclusiva, focando na comunidade do Vergel do Lago, focando no trabalho das marisqueiras, focando no problema ambiental das cascas de sururu, e conseguiram aí com a parceria, né, com a Portobello, que é uma cadeia de suprimentos bastante grande, né, relacionada à produção de revestimentos cerâmicos, da construção civil, e também com a parceria com o arquiteto Marcelo Rosenbaum, e também a utilização de técnicas de um artesão local, conseguiram gerar um composto, né, gerado da casca do sururu moída, que é utilizado para a produção de um cobogó, né, específico de cascas do sururu, e também revestimento para paredes. E aí o Marcelo Rosenbaum fez o design desses produtos, a Portobello registrou a patente, e
foi criada uma empresa social que compra hoje todos os resíduos que são gerados das marisqueiras, ou seja, isso aumentou a renda e as condições e melhorou as condições de trabalho dessa população. Isso fez com que, dentro dessa comunidade de Verjão do Lago, que era uma comunidade muito vulnerável, melhorasse a qualidade de vida, né, das marisqueiras, a saúde da população em si. Normalmente as marisqueiras são os chefes das suas famílias, então puderam ter mais acesso a recursos para dar mais condições, inclusive, para as crianças. Então a gente teve uma série de benefícios sociais que foram relacionados pela inclusão socioprodutiva de uma comunidade tradicional, né, em uma cadeia de suprimentos maior, que seria o caso aí da Porto Velho, né? E aí, centenas de toneladas de cascas hoje acabam, né, substituindo minerais virgens, a gente acaba reduzindo a extração de recursos, o que beneficia também a questão ambiental da sustentabilidade, além de ter aí uma nova receita que é gerada para toda essa comunidade que é envolvida. Pode passar. Além disso, teve uma outra inovação social que foi gerada com esse projeto, que foi a criação de uma moeda social, né? Então, as marisqueiras, a partir do momento que vendem essas cascas para a empresa social, elas, em vez de receber dinheiro, que muitas vezes demora para circular, elas recebem uma moeda social que se chama sururote, e essa moeda social ela circula ali dentro da própria comunidade, né? Os comércios e todos os parceiros ali de negócios aceitam essa moeda. E aí eles criaram também o banco, né, Laguna, que inclusive fornece empréstimos a custos muito baixos para essa comunidade, para fomentar a comunidade. Ou seja, se criou um ecossistema muito sustentável, envolvendo tanto a sustentabilidade social, como a sustentabilidade econômica, como a sustentabilidade ambiental, relacionada a um problema que era ambiental inicialmente, e um problema social, que era a condição vulnerável que trabalhadoras, né, tinham nessa comunidade, e se criou todo um ecossistema que gerou um benefício social. Depois disso, um pouco mais tarde, né, ainda com a participação do Ministério Público, né, de Alagoas e uma série de outros parceiros, se criou uma cooperativa para que 40 marisqueiras, né, que trabalhavam de uma forma muito precária na beira da lagoa, onde elas tinham que fazer a extração, né, da carne do sururu das cascas, elas tivessem um local apropriado, né, inclusive com equipamentos industriais, para que pudessem produzir o sururu em maior escala e pudessem também obter licenças e certificações para poder vender para grandes cadeias de suprimento, como supermercados, né, locais. Né, lá em Maceió a gente tem a Rede Palato, que é um supermercado que tem direcionado a uma classe de poder aquisitivo maior, e que para que as marisqueiras pudessem vender o sururu para eles, eles precisavam dessas certificações de segurança, né, do processamento desses alimentos. Então, a Copimares, que é a Cooperativa de Mulheres Marisqueiras e Guerreiras, foi estabelecida em 2019, e hoje ela tem mais condições para que as marisqueiras tenham uma melhor condição de vida. Então, derivados do projeto inicialmente, que foi uma Maceió Mais Inclusiva, a gente teve outras iniciativas, né, que não necessariamente estão ligadas ao projeto Maceió Mais Inclusiva, mas que despertaram outros entes e outros stakeholders relacionados à comunidade e à cadeia de suprimentos para implementar esses benefícios para esses trabalhadores. Um outro exemplo que a gente tem também, né, esse seria o último, que é o nosso estudo de caso 4, para depois a gente finalizar a nossa discussão aqui, é o caso de uma indústria de luxo de calçados, né, italiana. Essa indústria de luxo, eu tive a oportunidade de trabalhar nela juntamente a um professor da Universidade de Bolonha, na época que eu fui atuar como professora visitante na Universidade de Bolonha, na Itália, e ele tinha um projeto nessa indústria de calçados de luxo, que eu não posso mencionar o nome, porque assinei um acordo de confidencialidade, mas assim, trazendo, era uma empresa de médio porte, né, que tinha o dono da empresa, o nome da empresa é o nome de família do seu estilista, né, e essa empresa, ela tinha aquela etiqueta Made in Italy, e hoje, para você deter essa etiqueta Made in Italy, que são os produtos que são valorizados, né, por ter uma origem, né, de qualidade, uma produção um pouco mais artesanal, e que acabam têm um valor agregado muito grande, eles precisam que 90% dos fornecedores estejam sediados na Itália. Se não estiverem sediados na Itália, aí eles não conseguem. Então, consequentemente, o que acontecia? Eles não conseguiam terceirizar muita produção para a China, que é um padrão dessa indústria da moda e da indústria de acessórios e calçados também.
Então, o que acontece, né? Como a gente comentou, muitas cadeias de suprimento relacionadas à moda, ao setor têxtil, ao setor de calçados, eles têm uma prática que é muito comum de terceirização, né? Da mão de obra de várias etapas da produção para os seus fornecedores. E, por outro lado, esses fornecedores, normalmente, eles estão localizados em economias emergentes, que não têm uma legislação protetiva dos trabalhadores, que é muito adequada, né? Então, ela é um pouco mais permissiva. Então, a gente vê várias práticas, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo, trabalho infantil, desrespeito aos direitos humanos, desrespeito à diversidade, ocorrendo em fornecedores da indústria têxtil, acessórios e calçados, justamente porque os fornecedores que são terceirizados, eles acabam estando sediados em países em economias emergentes ou países em desenvolvimento, no sul global, onde a gente não tem uma legislação que restringe esse tipo de práticas. E aí, o que acontece, em suma, né? Essas empresas que contratam, né, fornecedores, tanto fornecedores diretos como fornecedores de fornecedores, devido à responsabilidade estendida da cadeia de suprimentos, elas também são responsáveis por práticas que acontecem em fornecedores de subcontratantes, né? Então, não é porque ela contratou um fornecedor que ela não tem responsabilidade, muito pelo contrário, ela tem que ter responsabilidade. E isso acaba gerando um problema muito grande, porque você não tem transparência na cadeia de suprimentos, e aí nós temos aí esse conceito, então, da responsabilidade estendida, ampliada, né? Onde a responsabilidade ela não para, né? Justamente na empresa focal, que é a empresa que contrata, que compra aqueles itens ou que terceiriza aquela mão de obra. Então, essa empresa que contrata, subcontrata outros fornecedores, ela tem também a mesma responsabilidade que ela tem com os seus colaboradores internos ou com os seus fornecedores diretos. E nessa empresa especificamente, né, o que aconteceu? Né? Não só nessa empresa especificamente, mas em várias empresas ali daquele setor industrial na Itália, como 90% dos fornecedores tinham que estar sediados na Itália, fornecedores chineses vinham e instalavam empresas dentro da Itália. Por sua vez, esses fornecedores chineses, eles contratavam mão de obra chinesa, eles traziam a mão de obra chinesa para a Itália, né, para que eles pudessem cumprir aquele percentual de 90%. E aí a gente fez uma série de visitas em fornecedores italianos e fornecedores chineses. Essas visitas, normalmente, elas ocorrem de surpresa, não são visitas programadas, são visitas ali que ocorrem para que a gente possa checar realmente as condições da cadeia de suprimentos. E a gente percebeu uma diferença gritante em fornecedores italianos e fornecedores chineses, né? Nos fornecedores italianos, tudo muito bonitinho, tudo muito bem organizado, condições de trabalho, respeito aos direitos humanos, enfim, impecável, né, a condição dos fornecedores diretos. Já nos fornecedores chineses, a gente entrava, por exemplo, era um ambiente totalmente escuro. Em alguns ambientes, você tinha a fábrica no piso térreo e os trabalhadores morando no piso superior, ou seja, não tinha controle do horário de trabalho que eles tinham. Em alguns casos, fornecedores que cozinhavam ali no setor produtivo, crianças correndo, estendiam roupa no setor produtivo. Não tinha controle ali, inclusive, do odor, né, da cola. Então, teve um fornecedor que a gente foi visitar, que eu cheguei, 10 minutos que eu fiquei ali dentro, eu já saí com uma enxaqueca horrorosa por conta do forte cheiro da cola. Imagina os trabalhadores que passavam, ou seja, a gente viu várias coisas erradas acontecendo nos fornecedores chineses e a empresa tinha essa responsabilidade. Então, o meu papel lá foi justamente mostrar para esse estilista, o dono da empresa, que ele também tinha responsabilidade pelos fornecedores chineses. Eu falei, se alguma instituição, aí, alguma ONG, né, que faz o controle social, como é o caso da Greenpeace, da WWF e uma série de outras que fiscalizam as práticas relacionadas à indústria têxtil, bater aqui e encontrar irregularidades nos fornecedores chineses, daí vão pedir para quem eles fornecem, a sua marca, né, vai ser também afetada e vai ter um prejuízo na sua imagem corporativa, porque você não se responsabilizou também pelos seus fornecedores. Então, eles tiveram que fazer uma revolução dentro da empresa, né, para que eles pudessem começar a monitorar de uma forma mais próxima todas essas etapas aí com os fornecedores. Foram implementados códigos de conduta, né, que são acordos que os fornecedores eles assinam se comprometendo, e os subcontratantes também, né, porque normalmente tem um intermediário que subcontrata
empresas menores. Então, foram assinados acordos de conduta, né, para que eles se comprometessem a observar, né, as diretrizes éticas, tanto relacionadas às condições mínimas de trabalho, direitos humanos, diversidade, bem-estar, saúde, né, como também houve ali toda uma implementação de um sistema de avaliação, né, dos fornecedores mais compreensivos, né, analisando tanto a questão de compliance, como também os novos fornecedores entrantes, como também os que estavam já há mais tempo. Então, cada fornecedor tinha ali, isso já era uma coisa implementada, que foi aprimorado depois. Todos os fornecedores eles tinham que entregar certificados, documentação, para que fosse acompanhado, para ver se eles tinham, garantiam essa prática, né, mínima de condições de trabalho e direitos humanos. E também, né, a monitoração dos contratos de curto prazo, né, justamente para evitar esses problemas relacionados ao desrespeito das condições de trabalho. E aí, nesse caso, né, houve ali um reforço da questão, né, do respeito aos direitos humanos, né, tanto relacionado a garantir salários justos, igualdade de oportunidades, né, um balanço entre a questão ali do trabalho e o descanso, que em alguns fornecedores onde os próprios trabalhadores moravam no mesmo lugar da fábrica, não tinha como ser garantido, né? A questão como protocolo de tolerância zero, né? Como, por exemplo, a questão de trabalho escravo, trabalho infantil, práticas abusivas de trabalho, até mesmo o desrespeito à diversidade, e a questão também de incentivar, né, a liberdade de associação, a questão dos trabalhadores poderem se organizar e reclamar e denunciar práticas abusivas também. E aí, os mecanismos de verificação foram vários, né? Auditorias planejadas, né? Com visitas e justamente monitoramento de indicadores e também visitas que são programadas, como também visitas ocasionais de surpresa, né? Onde você chegava ali, de repente, na empresa, em algumas a gente dava com a porta na cara, ninguém abria a porta para que a gente pudesse entrar. Outras a gente percebia a correria deles em organizar o ambiente de trabalho quando a gente chegava, ou eles ficavam totalmente calados, não queriam nos relatar. Então, assim, por mais que a gente, o nosso objetivo ali não fosse penalizá-los, fosse realmente garantir que os direitos fossem preservados, né, fossem respeitados, a gente percebia ali um medo muito grande que eles perdessem o emprego se a gente denunciasse que alguma prática abusiva estivesse acontecendo. Mas isso continua ocorrendo, né, e isso é uma forma de monitorar, porque é a forma de garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados. E aí a gente tem uma intersecção muito, muito importante ali da questão ambiental e social. Se nós temos aí problemas, né, graves ambientais dentro das fábricas, consequentemente a gente vai ter problema também relacionado a questões sociais. Então, né, os protocolos aí rigorosos para manuseio de substâncias que são perigosas ou que são tóxicas, como é o caso da cola e uma série de outros materiais, ela precisa ser rigorosamente atendida. Na indústria têxtil também, né, existem inclusive protocolos europeus e mundiais para zero descarte de substâncias químicas. Né? A gente sabe que para o tingimento de calçados, tingimento de roupas, a gente tem muitos produtos que são extremamente tóxicos, né? E a partir do momento que a gente tem esse controle dessas substâncias, a gente também consegue, né, garantir a segurança e a saúde do trabalhador. Então, a questão da ligação entre ambiental e social, principalmente na indústria têxtil, é muito tênue, né? Aí você pode passar, acho que tem o slide. E aí nós propusemos, né, uma matriz de maturidade para analisar se a empresa ela tinha níveis, né, de sustentabilidade social. O primeiro nível, que a gente chamou de reativo, é quando aquela cadeia de suprimentos, a empresa focal, ela ignora a realidade da sua cadeia de suprimentos, simplesmente ela é focada, né, na questão do atendimento a requisitos legais e não se importa, né, se os colaboradores e fornecedores são expostos a riscos, né? Já no nível 2, que a gente viu de reconhecimento, é reconhecimento das questões sociais, mas falta uma estrutura de mensuração e tudo aquilo que não é medido, ele não é gerenciado. O nível 3, né, já seria uma adoção lá de estruturação, né, uma adoção de frameworks como o Value for Positive Thinking ou outras frameworks para que a gente pudesse analisar os problemas existentes e fazer auditorias
e tomar medidas um pouco mais concretas para evitar problemas. O nível 4, você já passa para um nível aí bastante elevado, né? Onde você tem o monitoramento, né? A colaboração com todos os níveis de fornecedores da cadeia de suprimento, e inclusive as auditorias surpresa, né? Que garantem que a gente tenha um controle e um monitoramento melhor. E o nível 5, que é o topo, né, da Matrix, que é a excelência proativa, que é onde você tem total transparência, né, uma capacidade de construção ali uma construção das capacidades, né, sistêmicas dentro da cadeia de suprimentos, e sem lacunas aí, ou seja, eu conheço minha cadeia de suprimentos no total, não tenho ali pontos cegos onde eu não sei o que está acontecendo. Então, tenho a transparência total do que está acontecendo e consigo atuar em pontos que são arriscados ou que podem gerar algum prejuízo e uma disrupção nessa cadeia de suprimentos. E aí, né, já se encaminhando para o final, né, a gente percebe que a integração, né, da sustentabilidade, por exemplo, nos setores produtivos dos fornecedores, eles garantem a resiliência dos negócios, né, justamente porque mitigam os riscos, né, a gente acaba eliminando práticas que são nocivas tanto para a saúde e segurança dos trabalhadores, como também porque não respeitam os direitos humanos, a diversidade e uma série de outros aspectos. Existe uma eficiência operacional que é baseada nesse relacionamento mais colaborativo com fornecedores, o que acaba reduzindo aí custos de transação e disrupção nas cadeias, e também a questão da equidade da marca, né? Ou seja, quando eu tenho transparência, eu elimino esses pontos cegos, né? E consigo desenvolver a confiança do consumidor e também de toda a cadeia nesses processos. E para isso a gente tem, né, alguns imperativos. Então, eliminar os pontos cegos, tentando conhecer os processos, e para isso a gente usou essa metodologia que é o Focus Thinking, que é basicamente a gente entender qual o problema que está acontecendo na cadeia e atuar nisso, né? Também se mover para uma integração mais proativa, onde você tem a colaboração e não simplesmente atendimento a diretrizes legais, e elevar o S da sustentabilidade, medindo e gerenciando por meio de indicadores, juntamente com as métricas ambientais, para que a gente possa eliminar as ineficiências. E aí, essa é a framework que a gente propôs, né, que envolvem essas dimensões, que são algumas estratégicas e outras táticas, né? Envolve tanto a questão da própria corporação, quando ela estabelece uma política, né, que vai priorizar a diversidade, a valorização das pessoas, o comprometimento ético e a governança corporativa, e traz também as dimensões relacionadas à comunidade, aos consumidores, aos fornecedores, aos recursos humanos e ao respeito aos direitos humanos. E para cada uma dessas dimensões, a gente tem indicadores que foram propostos, né, para que a gente pudesse medir. E, finalizando, então, né, a gente percebe, né, que a sustentabilidade social, quando incorporada nas cadeias de suprimento, ela acaba sendo um ativo estratégico, né? Se a gente tem, por exemplo, a circularidade, né, e o respeito aos trabalhadores aí, e a colaboração em cadeias, né, como é o caso da produção artesanal, a gente consegue ter ganhos sociais, né, e não simplesmente cumprir com os requisitos legais da sustentabilidade. Em contraste, né, se a gente não tem um controle dos riscos e um controle dos nossos colaboradores e membros da cadeia de suprimentos, a gente pode ter perdas, né, catastróficas, como aconteceu aí no desastre lá da Braskem em Maceió, que acabou afetando as marisqueiras também lá na Laguna Mundaú, né? E temos também ali o empoderamento de comunidades através da cooperação, né, como é o caso das ações coletivas da produção ali artesanal da indústria familiar e a inclusão de gênero, ou seja, empoderando mulheres, não simplesmente tendo mais mulheres trabalhando, mas que essas mulheres tenham poder de decisão e possam efetivamente influenciar, né, o andamento dos negócios. Mas focando ali na questão da indústria têxtil, um dos aspectos mais importantes é eliminar os pontos cegos, ou seja, a gente precisa conhecer a nossa cadeia de suprimentos e ter total transparência para eliminar um pouco a subjetividade, reconhecer que a sustentabilidade ela não tem limite na empresa focal, mas nós precisamos analisar cada nível dos fornecedores
e analisar, né, a partir do momento que a gente faz a terceirização, como que é o processo, e que a gente tem que manter um alinhamento com a cadeia de suprimentos em termos de práticas éticas e sustentáveis. E também a questão ali das parcerias, né, para desenvolvimento, que são muito importantes para que a gente consiga garantir, né? Então, a sustentabilidade social é extremamente importante. Normalmente, ela não é tão valorizada quanto a ambiental, né? Porque muitas vezes, quando uma cadeia de suprimentos ela atende a critérios ambientais, ela deixa de ser multada, né? Deixa de ter a sua empresa fechada por, né, incorrer ali na lei de crimes ambientais, ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou uma série de questões. Não tem tantos mecanismos ali para mensuração da sustentabilidade social, mas a gente tem também, por exemplo, listas de trabalho escravo, né? Desrespeito aos direitos humanos que muitas vezes são denunciados, e as organizações sociais ficam ali monitorando grandes empresas justamente para evitar esse tipo de desrespeito. Então, é importante que nós tenhamos em mente que a sustentabilidade social ela precisa sim ser monitorada, precisa ser avaliada, e ela precisa ser gerenciada, né? E para isso nós precisamos aí ter indicadores e um sistema de avaliação, desenvolver parcerias e ter essa transparência total. Então, né, fica aí essa questão, né? Vamos olhar com mais carinho para o S da sustentabilidade, que está sendo negligenciado em tantas cadeias. É isso, é que eu apresento alguns artigos, né, que basearam essa minha apresentação. Então, eles são facilmente localizados aí no Google Acadêmico, nas bases científicas, caso quem tem interesse. Esse último a gente está apresentando aqui no evento, né? Então, em breve vai estar disponível também. Muito obrigada.